homem suspeito de ter esquartejado uma jovem em Joinville se apresentou ontem à tarde à Polícia de Navegantes. Segundo o delegado, Leandro Emílio da Silva Soares confessou o crime informalmente. BR-101 no litoral norte passa por obras até sábado. Alguns pontos da rodovia vão ser interditados em função de obras na pavimentação e pontes. Mobilidade urbana. Itajaí planeja implantar novas ciclovias em 3 ruas de grande movimentação. O projeto já foi aprovado em primeira votação e vai para a segunda discussão na sessão de hoje à noite da Câmara de Vereadores de Itajaí. Além disso, o vereador Antônio Aldo, o Tonho da Grade, instituiu a Semana do Ciclismo no município no mês de setembro. Cartórios eleitorais fazem plantão até quarta-feira em 4 cidades do litoral norte. Cerca de 700 pessoas regularizaram o título de eleitor em Itapema, Itajaí e Balneário Camboriú só nos últimos 3 dias. DEASE e juiz da infância de Itajaí se reúnem nesta terça-feira para definir a situação do CASEP. Magistrado entende que a melhor opção seria o Estado assumir a gestão da unidade. Sobe para 26 o número de focos positivos do Aedes aegypti em Itajaí. Larvas foram encontradas em áreas já monitoradas pelos agentes de endemias. Mutirão de limpeza no bairro Cidade Nova foi prorrogado até esta terça-feira em Itajaí. Morador vai ser multado caso volte a jogar lixo nos locais onde a limpeza já foi feita. E Navegantes instala passarelas ecológicas para o acesso às praias. 2 passarelas estão sendo construídas na meia-praia, sem prejudicar a vegetação de Restinga. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo para este início de semana e as notícias do esporte com Sérgio Mota. Boa tarde, terça-feira, 6 de maio. O MCA Notícias já está no ar. Itajaí planeja implantar novas ciclovias em 3 ruas de grande movimentação. O projeto já foi aprovado em primeira votação e vai para a segunda discussão na sessão de hoje à noite da Câmara de Vereadores de Itajaí. Além disso, o vereador Antônio Aldo, o Tonho da Grade, instituiu a Semana do Ciclismo no município. Em Itajaí, nos últimos anos, houve um aumento no número de carros circulando pelas ruas e avenidas do município. Segundo dados do Detran, são mais de 140 mil automóveis e mais de 120 mil motos. Com o aumento, também surgem os problemas de mobilidade urbana. Entre eles está a circulação de bicicletas, que ainda é um dos principais meios de locomoção dos moradores da cidade. Para quem depende delas, os riscos de pedalar são muitos. Você quer ver andando aqui na rua Blumenau. O motorista ele sai da rua chamada Caninana, ele só olha do lado que vê os carros, ele não olha do outro lado. Quantas vezes que eu já vi pessoa atropelada por causa desse tipo de coisa? Tá muito poucas as ciclovias mesmo. O senhor acredita que se houvesse uma ampliação das ciclovias na cidade, isso melhoraria? Melhoraria. Inclusive os Navegantes, que eu moro em Navegantes, lá tá muito difícil, tá muito pouca ciclovia, porque tem muito apertadinha. Precisava ter mais ciclovias. Seu José usa a bicicleta para trabalhar todos os dias e já foi vítima de atropelamento por 2 vezes. No corpo, só ficaram as marcas da violência no trânsito. Nos 2 acidentes, ele perdeu um dente e teve uma das costelas quebrada. O motoqueiro também não respeita, atropela, passa por cima da ciclovia, tá? Isso é o que nós mais precisamos, é livre, trânsito livre para nós. Nós necessitamos do trânsito livre. Não tem lombada o suficiente. A faixa eles não respeitam. O senhor acredita que se houvesse uma ampliação na quantidade de ciclovias na cidade, esse problema seria resolvido? Quebra-mola aí, ó. Essas tartarugas? Seria mais alto, fazer um meio fio. Seria o ideal para nós. Para dividir, para ninguém entrar mesmo, né? Para motoqueiro, nem carros. Isso eu preciso, para nós precisar transitar livre, tinha que ser uma lombadazinha meio fio, né? Aí nós estávamos mais sossegados. Em Itajaí, um projeto de lei de autoria do vereador Antônio Aldo prevê a implantação de 40 quilômetros de ciclovias. O projeto poderá custar mais de R$1 milhão para os cofres públicos e irá contemplar a Avenida Reinaldo Schmithausen, o binário da Stefano José Vanoli e a Avenida Abraão João Francisco, a contorno sul.
Para o vereador, o projeto poderá diminuir o fluxo de veículos e melhorar a mobilidade urbana. A pessoa que tem um automóvel e ele tendo a ciclovia ou a ciclofaixa, ele possa deixar o seu automóvel em casa quando estiver tempo bom e use as ciclovias para que desafogue o trânsito. Isso vai motivar aquela pessoa que tem a bicicleta a deixar o seu veículo em casa e poder usar mais a bicicleta. Então nós da Câmara de Vereadores, vereadores também, a própria população em si, a partir do momento que o município esteja investindo em ciclovias, vai logicamente por parte da população o uso mais da bicicleta. Então, tão somente esse projeto era para que a população se conscientize que, além de ser um exercício físico que faz bem para o corpo, para a saúde, desafoga muito o trânsito da cidade. Então tem duas situações aí. Primeira, o vereador quer implantar mais ciclovias aqui em Itajaí, são 3 no total. E segundo, que ele quer implantar, que já ficou instituída a Semana do Ciclismo, que vai acontecer de 16 a 22 de setembro. Vamos então aderir a essa ideia e torcer para que o projeto do vereador Antônio Aldo, o Tonho da Grade, que pede mais ciclovias para Itajaí, seja aprovado na sessão de hoje à noite na Câmara de Vereadores de Itajaí. Amanhã a gente volta a falar sobre este assunto aqui no MCA Notícias. E os cartórios eleitorais de todo o país trabalham em esquema de plantão para atender quem precisa regularizar o título eleitoral. No litoral norte, os plantões acontecem em Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú e Balneário Pissarras. Nesta terça e quarta-feira, quando encerra o prazo, os cartórios funcionam das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. No último dia, quem chegar ao cartório até às 19 horas vai receber uma senha e vai ser atendido mesmo depois desse horário. Em Itajaí, que atende também os moradores de Navegantes, o plantão está sendo realizado no Fórum da Cidade, que fica na Rua Uruguai, número 222, bem no centro. Para transferir ou fazer o primeiro título, é necessário levar as seguintes documentações: carteira de identidade, comprovante de residência atualizado de no máximo 3 meses e o título de eleitor atual para quem tiver. É importante estar em dia com a Justiça Eleitoral. Quem descumprir já está sujeito a uma multa. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com uma reportagem sobre a situação do CASEP em Itajaí. O Ministério Público quer o fechamento do centro. E ainda hoje aqui no MCA Notícias, passarelas ecológicas são instaladas em Navegantes, preservando a área de Restinga na meia praia. É um instante só e a gente já volta.